Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Esta noite tratando sobre guarda compartilhada e trazendo como convidado para debater esse tema conosco, Dr. Patrício Lobo, que é juiz titular da primeira vara de família aqui de Mossoró. Nós falamos, tecemos alguns comentários sobre a guarda compartilhada no primeiro bloco e vamos agora continuando a nossa conversa aqui com o Dr. Patrício. Ele já havia citado, os casos em que os genitores moram em cidades diferentes ou até países diferentes, Então vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. Dr. Patrício, será que a guarda compartilhada ela se aplica a esses casos? Há essa possibilidade, entendeu? Há essa possibilidade. Hoje, na área do direito de família, é um dos temas mais polêmicos e delicados, que é a discussão do cabimento da guarda compartilhada para pais que residem em municípios, estados ou até países diferentes. O Superior Tribunal de Justiça teve um entendimento recente que entendeu que não se poderia impor uma guarda compartilhada para genitores que residem em estados ou municípios diversos, em virtude da ausência dessa possibilidade de contato físico, entendeu, em relação ao filho. Mas isso é muito divergente, não existe uniformidade de entendimento em relação a isso. Eu entendo que há possibilidades em que a gente pode impor a guarda compartilhada. É muito difícil na área de família você dizer é assim, sempre vai ser colocada a guarda compartilhada, porque cada caso concreto nós analisamos o que é mais favorável aos interesses da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos os meios modernos de comunicação. Hoje em dia você conversa com uma pessoa do outro lado, parte do mundo, com WhatsApp, FaceTime, Skype. Então, muitas vezes o filho está em contato diário com o pai. Porque é bom que a gente esclareça que a guarda compartilhada não significa necessariamente residência no mesmo ambiente. Então, quando nós fixamos uma guarda compartilhada, muitas vezes nós não deixamos tudo livre, digamos assim. Se o casal realmente de maneira consensual, chegar a um objetivo, então nós deixamos livre. Mas se não, se nós impusermos a guarda, nós fixamos balizas mínimas, regras de convivência que nós chamamos. E dentre essas regras de convivência, nós fixamos um lado de referência. Então, é guarda compartilhada, mas ou vai ficar na casa da mãe ou vai ficar na casa do pai. Entendeu? Porque não é recomendável alterações bruscas, abruptas em relação a essa residência da criança ou do adolescente. A criança fica sem um referencial. Ela perde um pouco da identidade. Isso, perfeito. Se alguém perguntar, por exemplo, onde você mora? Quer dizer, não, eu tenho duas casas. Eu moro aqui, moro ali, amanhã eu vou estar com minha mãe. Quer dizer, fica confuso para a Gera criança. uma instabilidade na criança, porque fica uma confusão, porque a criança, ela é um ser humano em desenvolvimento. Biopsicológico, físico. E ela precisa ter um desenvolvimento sadio. Então, muitas alterações na rotina vão gerar, com certeza, uma certa confusão psicológica em relação à criança. Então, dependendo do caso concreto, eu posso sim fixar uma guarda compartilhada de pais residendo em locais diversos. Por quê? Porque a questão deve ser observada sob o aspecto substancial, ou seja, partilha em relação aos direitos e deveres em relação à criança ou adolescente, ou seja, decisões conjuntas. Então não é porque o pai reside em outro local, entendeu, que não o da genitora, que eles vão deixar de tomar decisões conjuntas em relação à educação do filho, à saúde do filho, à atividade extracurricular do filho. E a exemplo, é bom um exemplo até interessante, a autorização para casamento. Então, se houver uma guarda compartilhada, é indispensável a anuência dos dois. Então, qual a diferença num exemplo como esse de residir em cidades diversas? Agora, há casos em que, feitos estudos sociais, estudos psicológicos, oitiva de testemunhas, nós não entendemos recomendável aquela fixação da guarda compartilhada. Entendeu? Então, aí eu vou até um pouco mais além. Muitas vezes a nomenclatura, ela assusta um pouco, Essa questão guarda unilateral, guarda compartilhada. Muitas vezes a gente fixa uma guarda unilateral e regulamenta a visitação de uma maneira tão ampla
entendeu? Que a convivência fica quase uma guarda compartilhada. Não é porque a decisão continua sendo unilateral do guardião ou da guardiã em relação aos interesses da criança ou do adolescente. Doutor Patrício, o senhor falou no bloco anterior que na guarda unilateral, muitas vezes os pais ficam com aquele joguinho que eu quero isso, eu quero aquilo, esquecendo a vontade dos filhos, tornando as crianças, digamos assim, um mero jogo entre eles, não é isso mesmo? E para isso, eles ficam manipulando a criança. Daí então, eu faço uma pergunta que veio do Jorge Vieira, lá do bairro Aeroporto. Muito obrigado, Jorge, pela audiência, pela companhia aqui dos programas Cidadania. O Jorge Vieira, ele pergunta o seguinte: a opinião da criança é considerada? A criança é ouvida pelo juiz? Bem, depende da idade, né? Em regra, a partir dos 12 anos, nós já ouvimos. Mas nós designamos a equipe de assistência social e muitas vezes nós designamos uma perícia, determinamos a realização de uma perícia psicológica. Então, essa criança vai ser submetida a uma perícia psicológica. Então, o diálogo dela, o que puder ser extraído do diálogo dela com o referido profissional é sim utilizado como elemento de prova. Então, depende muito do caso concreto, entendeu? Muitas vezes uma criança de 10 anos tem um discernimento, entendeu? Mas nós evitamos, em regra, ouvir crianças, né, de tenra idade, porque são pessoas que estão em formação e podem ser muitas vezes manipuladas indevidamente, né? E a criança, foi muito importante ter se tocado nesse ponto, a criança, muitas vezes ela ama os dois. Em regra, a criança ama o pai e a mãe. Mas ela, às vezes, numa situação dessa, não quer desagradar. Ela fica constrangida. Exatamente. Então, você, perante um juiz, advogados, um representante do Ministério Público, colocar uma criança ali para ser ouvida, muitas vezes não é recomendável. E nós não fazemos em regra, né? Quando não for recomendável, nós encaminhamos para um acompanhamento, uma avaliação psicológica, né? Então, assim, eu não posso dizer sempre assim. E cada caso nós analisaremos de maneira bem específica. Cada caso com suas peculiaridades, né? Perfeito, perfeito. Nós recebemos aqui a pergunta de Bianca Matias, que pergunta, né, se a criança fica um dia com o pai, um dia com a mãe. Inclusive, o doutor Patrício já até teceu alguns comentários sobre o tema, né? Perfeito. Obrigada, Bianca, pela sua participação. Então, não, né, doutor Patrício? A criança tem uma residência fixa. Respondendo a Bianca, né? Na realidade, tudo depende. Né? Porque se os pais tiverem uma convivência bem harmônica, fica livre. Nós temos casos de que o pai pega a criança 2, 3 dias por semana, dorme, leva a criança para dormir em casa, a criança passa outros dias com a mãe, entendeu? Então existe cada caso, dependendo do grau de maturidade do casal, então são feitas essas especificações das regras de convivência, né? Não quer dizer que a gente vá, nós não impomos uma guarda, um dia vai ser com um com o outro, uma semana com um com o outro, isso não é recomendável. Mas a criança tem que ter o seu lado de referência, mas nada impede, dependendo do caso particular, que a criança fique em uma livre convivência com os genitores. Nada impede. Doutor Patrício, em meio a essa discussão toda, guarda compartilhada, guarda unilateral, fica-se uma pergunta. E com relação à pensão alimentícia, como fica essa questão? A quem vai tecer a pensão alimentícia? Como fica? Perfeito, também é um tema dos mais polêmicos, né? Vocês estão de parabéns porque realmente trouxeram a temática realmente que vem hoje, né, gerando muitas discussões no meio. Na realidade, o fato de existir uma guarda compartilhada não conduz necessariamente ao não pagamento de pensão. Para a fixação da pensão, são observados outros requisitos. Então, por exemplo, muitas vezes na guarda compartilhada, como nós fixamos um lado de referência, a criança vai ficar na residência do genitor ou da genitora e, consequentemente, vai necessitar de alimentos, entendeu? Porque é bom que se diga, a guarda compartilhada é uma guarda sob o aspecto prático-jurídico, de decisões conjuntas dos pais. Agora, temos que ter bom senso. Se a parte demonstrar que, em que pese está numa guarda compartilhada, né, passa 3, 4 dias também com o outro genitor, a genitora, então vai ser analisado no caso concreto se haverá não essa possibilidade de redução ou aumento da pensão. Então, em regra, não interfere. Em regra, não interfere, mas
casos específicos poderão gerar alguma alteração. Doutor Patrício, e quando um dos genitores não quer a guarda do filho? Qual é o procedimento? Inclusive a própria legislação que regulamentou a questão da guarda compartilhada, ela prevê que quando um dos genitores não desejar, não manifestar interesse na guarda do filho, o juiz não é obrigado a impor a guarda compartilhada, né? Então existem várias questões. Muitas vezes a pessoa realmente não tem possibilidade, que exerce uma atividade que não permite que ela tenha realmente um tempo mínimo para doar-se ao filho. Mas outras vezes não existe afeto. E aí não Convenhamos, tem lei que né? possa impor afeto. Não tem, e isso acontece muito em filhos, por exemplo, que não são gerados em união estável, em casamento, então filhos que nascem às vezes de relações eventuais, né? Relações eventuais, esporádicas, que geram isso, então muitas vezes não se desenvolve um laço de afeto, né? Mas essa questão realmente, você não pode obrigar de certa maneira, mas é bom que se diga que os pais têm o dever e a responsabilidade em relação aos filhos. É bom que se diga isso, entendeu? Então, dependendo da motivação, isso vai ser levado em conta também, certo? Então, haverá possibilidades que o juiz poderá impor a guarda compartilhada, né? Então, isso vai ser observado, porque é feito você ter um filho, ele tem um problema, ele está com vício em drogas, você adota uma criança ou um adolescente, está com vício em drogas e você quer se eximir da responsabilidade. Não, eu não quero mais, ele não é mais meu filho. Não é. É digamos assim, um vínculo irrevogável. Eterno. Eterno, entendeu? Então, você não pode se eximir. O fato dele não desejar a guarda não quer dizer que ele tenha perdido a sua responsabilidade do seu poder familiar. Isso é um detalhe muito importante. Ele não vai deixar de ser pai. E outra questão, o fato de se conceder a guarda para um ou para outro não exclui o poder familiar. Então, continua com o dever e o direito de vigilância, certo? Então, apenas uma ação, diante de fatos graves, uma ação de perda do poder familiar, fatos realmente de muita gravidade, aí sim perde a condição de pai ou de mãe, dependendo da gravidade do fato, né? Doutor Patrício, então, em linhas gerais, não há o que discutir com relação a, digamos assim, a magnitude dessa lei, a 13.058 de 2014, não é isso mesmo? Já pegando o gancho desse comentário, qual a importância da guarda compartilhada no combate à alienação parental? A guarda compartilhada, ela, antes da legislação que a instituiu, ela já vinha sendo defendida por muitos juristas, psicólogos, como um dos elementos de combate à prática da alienação parental. É como para o telespectador, a telespectadora entenderem, né? Então é tipo assim, vocês vão ficar disputando a posse ou a propriedade, o domínio da criança, então agora nós vamos retribuir para vocês. É o seguinte, vai ficar com os dois. Vai ser uma guarda compartilhada. Para forçar os genitores a realmente terem uma postura um pouco mais madura em relação a isso, né? Porque a alienação parental, ela deve ser combatida em todos os aspectos, entendeu? A lei é muito rígida, as punições são muito fortes, né? Mas infelizmente, em alguns casos, chega a ser até uma síndrome, entendeu? De cunho psicológico, doentio até, né? Então é uma verdadeira perseguição ao outro cônjuge. E a guarda compartilhada realmente ela colabora muito para esse combate na alienação. Doutor Patrício, nós teríamos ainda outros questionamentos a fazer, mas em virtude do tempo, nosso terceiro bloco está chegando ao fim e não será mais possível. Mas foi um prazer recebê-lo aqui, obrigada pelos esclarecimentos e desde já nós deixamos o convite, as portas abertas do programa Cidadania, para que o senhor possa voltar e conversar conosco sobre outros tantos temas, né, apaixonantes e intrigantes do direito de família. Não, pois não, eu parabenizo a todos, né? Começando pelo meu colega, meu amigo Zé Val Sampaio, por vocês dois aqui, brilhantemente conduzem, né, todo esse cabedal de informações à comunidade, né? Isso aqui é uma função social importantíssima, né? Então, deixo aqui meu abraço a todos que estão nos assistindo, a equipe que está aqui conosco, né? E também estou à disposição para discussão de qualquer tema
relevante para a nossa comunidade moçoroense. Nós que agradecemos, doutor Patrício. Bom, e o Cidadania vai para um breve intervalo, mas nós voltaremos com o quarto e último bloco com o nosso professor Fábio Hunter e o quadro Concurseiro Moçoroense. Então você que está estudando para concurso não pode perder o nosso próximo bloco. Programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Volta já.